Hum. Então, bora começar mais um vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite pra gente começar naquele pique lindo e maravilhoso, gente. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Não posso deixar de começar o nosso vídeo de hoje. Cara, eu não sei porque eu tô com um troço na minha cabeça. Toda vez que eu faço um vídeo, eu fico falando live, não é live, é vídeo, gente. É vídeo. Então, assim, aqui. Estamos para fazer mais um vídeo de hoje e caraca, inteligência emocional. Olha que coisa, né? É para mim, de fato, a habilidade mais importante do século XXI. Cláudio, isso é quem que tá dizendo? Isso sou eu. Sou eu, Cláudio, falando. Não é nenhum artigo científico, não é nada. Por mais que a ciência, algumas pessoas da parte comportamental falem isso, também acreditem nisso, não é uma coisa verídica, não é uma coisa que todo mundo tá falando sobre isso. Não, é uma coisa que eu, Cláudio, acredito muito, que inteligência emocional, sim, é a característica mais importante para você se desenvolver na sua vida e desenvolver profissional, pessoal, relacionamento espiritual, qualquer área que você desejar na tua vida, você precisa de inteligência emocional, até a parte financeira. Se você não tem inteligência emocional, você vai fazer um monte de cagada, vai trocar o pé pela mão e vai fazer um monte de besteira e acabar sendo imaturo emocionalmente, isso acaba trazendo malefícios na sua vida. E aí, pra gente começar, eu faço aquela breve provocação, né? Você já se sentiu sobrecarregado na sua vida pelas emoções, às vezes pelos sentimentos, ou às vezes você teve de fato alguma dificuldade de entender o que que o outro está sentindo? Porque são dois pontos aqui. Primeiro, é você compreender as suas próprias emoções. Se você consegue entender quando você está feliz, quando você está triste, quando você está eufórico, quando você está nervoso, quando você está ansioso, você consegue compreender com exatidão esse momento? Ou você consegue compreender com exatidão o que o outro está sentindo? Se caso você respondeu a não a alguma dessas duas perguntas, isso é um sinal de falta de inteligência emocional. Na verdade, você não está zerado de inteligência emocional, mas sua inteligência emocional precisa de um upgrade. Você precisa melhorá-la, de fato, para que você consiga crescer na sua vida. Aí você fala assim, Cláudio, tá, beleza. Mas o que que é essa inteligência emocional? Porque as pessoas falam assim, ah, você tem que ter inteligência emocional, mas ninguém explica direito o que que é, né? O que que é inteligência emocional? Esse é o Cláudio aqui falando. É a sua capacidade de você compreender as suas emoções e gerir os seus comportamentos, tá? Ficou complexo? Vamos lá que eu vou desmembrar isso para você. O que que é você compreender as suas emoções? É você entender qual o momento que você tá feliz, que você tá triste, que você tá eufórico, que você tá. Vamos pegar o divertidamente, tá? Olha para aquelas emoções. Aquelas são as emoções divertidamente. Pega divertidamente um ou dois, o que quer que seja. Olha as principais emoções que você tem ali. Você consegue perceber qual emoção tá ali aflorada dentro de você nesse exato momento? Às vezes a gente não consegue perceber e a gente comete uma cagada, comete uma injustiça, fala alguma coisa que não deveria falar, faz alguma coisa que não deveria fazer por simples impulso, porque a gente não compreendeu as nossas emoções. E esse é o primeiro ponto, compreender as suas emoções. E o segundo ponto, como eu falei, é gerir o seu comportamento. Por quê? Você não consegue deixar de sentir o que você está sentindo, mas você consegue controlar o seu comportamento perante aquilo que você está sentindo. Como assim? Imagina que uma pessoa chegou e foi extremamente arrogante e mal educada com você. Ela foi uma pessoa que te xingou, te maltratou, te esculachou, falou um monte de besteira para você na frente de um monte de gente. Você se sentiu de fato triste, humilhado e aí você até ficou com raiva. Imagina a emoção que você está sentindo dentro de você quando acontecer esse tipo de situação. O que que você pode fazer? Deixar a sua emoção te controlar, obviamente você vai tomar tipo de atitudes completamente errôneas e equivocadas, por exemplo, xingar outra pessoa, sair na mão com ela, começar a gritar mais alto, e isso tudo são atitudes equivocadas. Isso não vai mudar nada, isso só vai piorar a situação. Ou você pode gerenciar o seu comportamento. Você entende que você está com raiva naquele momento. Nossa, eu estou fervendo de raiva. Minha cabeça está borbulhando de ódio. O que que você vai fazer? Não dá para você deixar de sentir raiva, mas dá para você melhorar e você gerenciar o seu comportamento. Tô com raiva.
quero enfiar porrada na pessoa, quero matar ela, quero xingar ela, quero mandar para um monte de lugar. Gerencie o seu comportamento. Fique em silêncio. O que que seria a melhor coisa? Quando eu estou discutindo com alguém, essa pessoa está falando extremamente alto comigo, o que que eu faço para desarmar essa pessoa? Eu falo baixo. Eu começo a falar baixo. Mas nunca pergunte, nunca fale para a pessoa assim, por que que você está falando alto? Isso é horrível. Aí você piora a situação, tá? Mas quando a pessoa está gritando com você, se você pergunta para a pessoa por que que você está gritando em voz baixa, só vai piorar. Aí a pessoa, eu não estou gritando. E aí vai piorar. Então não faça isso. Mas quando a pessoa está com raiva e está gritando com você, simplesmente responda num tom mais baixo. Olha, eu não tô te entendendo por que que você tá falando desse jeito, eu não tô entendendo por que você tá eufórico desse jeito, eu não concordo com esse ponto que você tá falando. Sempre no mesmo tom, porque se você elevar o tom, você tá deixando as suas emoções te controlarem, e isso pode te levar para um caminho que não é benéfico para você. Então, o que que é inteligência emocional? É você compreender as suas emoções, não dá para deixar de sentir, tá? Isso é fundamental que você entenda, mas você gerenciar o seu comportamento. E aí você vai gerenciar, você vai fazer algo que não é o que a sua emoção está mandando, mas é algo que você acha correto fazer. Beleza? É isso que é inteligência emocional. E hoje eu vou te mostrar 5 passos simples e práticos para você melhorar a sua inteligência emocional, para você transformar a forma que você se relaciona com as pessoas e com o mundo ao seu redor. E além disso, consigo mesmo, porque quando você tem inteligência emocional, a tua vida melhora e melhora muito. E isso aqui eu vou trazer para vocês 5 passos bem simples aqui de boa, beleza? Primeiro passo aqui para vocês é reconhecer as suas emoções. E esse é o ponto principal, para mim, o mais importante antes de qualquer outra coisa. Reconheça as suas emoções. Tudo começa com a sua autoconsciência. Então você precisa entender o que que você está sentindo. Esse é o primeiro passo para você conseguir gerenciar o seu comportamento. O que que você está sentindo agora? Dúvida, medo, incerteza, vergonha, alegria, raiva, nojo? Que você está sentindo exatamente agora? E esse é o ponto. Quando você se sentir, quando você começa a compreender o seu sentimento, aí sim você consegue fazer as coisas certas. Mas além disso, quando você começar a identificar o que você está sentindo, ou o que que eu estou sentindo agora, beleza, você anota no papel, se fizer sentido para você. No início, depois você não vai precisar mais anotar, mas no começo, começa a anotar o que que você está sentindo em momentos de pico na tua vida. Anota o que você está sentindo. E além de você anotar o que você está sentindo, eu quero que você se pergunte o seguinte: por que que eu estou me sentindo assim? Quando você está triste, você fala, ó, estou triste. Por que que você está se sentindo assim? Estou triste porque fulaninho falou isso e isso comigo. Irirararararará. Beleza, show de bola. Estou com raiva. Estou com raiva porque fulaninho falou. Beleza. Estou feliz. Estou muito feliz porque isso e isso. Sempre coloca isso no papel. Faz isso durante 15 dias, talvez um mês, se possível. Quando você começa a fazer isso, você consegue identificar muito mais fácil as suas emoções e, obviamente, você vai conseguir gerenciar muito melhor o seu comportamento. Mas e aí, beleza. Esse é o primeiro ponto. Identifique as suas emoções. Eu quero que você pense nas suas emoções como se fosse uma luz de um painel de carro, tá? Cláudio, como assim? Elas vão indicar alguma coisa que você precisa ter atenção. Ou seja, o painel de carro, ele acende alguma coisa no carro quando tem alguma coisa desnivelada. Então, quando você sentir que tem alguma coisa desnivelada nas suas emoções, eu quero que você anote. Então, por isso que eu falei, só anota quando tem picos, tá? Pico de alegria, pico de raiva, pico de tristeza, pico de qualquer emoção que venha na sua cabeça, beleza? Então, isso é muito importante para quê? Para que você entenda o que está acontecendo de fato na sua vida. E esse é o primeiro passo. Identifique essas emoções. Segundo passo é você gerenciar o seu comportamento. Então, o que que é o que que é entender isso? Além de você compreender o que você está sentindo, é você saber como você vai reagir ao que você está sentindo. Então, a gente não controla o que a gente sente. Como eu volto a falar para você, você não controla a sua alegria, você não controla a sua tristeza, você não controla o seu medo, você não controla a sua raiva, você não controla nada disso. Mas você controla como você responde a isso.
Então, toda vez antes de você reagir a alguma situação, de alegria ou de tristeza, porque eu vou contar uma coisa pra vocês que eu aprendi, eu não lembro aonde, eu não lembro com quem, mas a pessoa sempre falou o seguinte: duas coisas que você nunca pode fazer. E eu quero que você preste atenção nisso porque tem tudo a ver com emoção e com inteligência emocional. Primeiro, que você nunca pode fazer, prometer coisas quando você está muito feliz. Porque quando você está muito feliz e eufórico, o que que acontece? Você promete um monte de coisa que depois você vai se arrepender por você ter prometido entregar. E a segunda coisa, falar quando está nervoso. Quando você está nervoso, você vai falar um monte de merda. Desculpa o palavrão, mas assim, não existe outra palavra que descreva isso. Você vai falar um monte de merda se você ficar falando nervoso. Porque você vai descontar nas pessoas que não merecem, você vai falar um monte de coisa para as pessoas que não precisam ouvir e você vai acabar sendo injusto com alguma pessoa, e isso é terrível. Então, assim, para a gente gerenciar o nosso comportamento, a gente tem que saber o que que a gente precisa fazer. E antes de você agir, entenda o que que você está sentindo naquele exato momento. Tá, nossa, eu tô muito nervoso, eu tô muito bolado, eu tô muito feliz, eu tô muito eufórico, eu tô muito triste, tô muito, sei lá, qualquer coisa. Respira fundo e entenda a situação. Isso vai dar tempo, sabe do quê? Do seu cérebro processar as informações. Às vezes a gente age antes de pensar. E aí, se você não pensa, você faz as coisas de um jeito eufórico. E aí que vem as cagadas. Aí que vem as besteiras. Aí que você briga, aí que você chuta o balde, aí que você fala um monte de coisa, aí que você manda todo mundo para aquele lugar. E aí que vem o problema. Então eu falo para você o seguinte: se você puder, espera um pouquinho antes de responder. Tem um vídeo que eu vi há pouco tempo atrás que é do Steve Jobs e fizeram uma pergunta para ele e eu achei fantástico. Não o que ele respondeu, mas como ele respondeu. Aí fala, Cláudio, como que ele respondeu? Perguntaram para ele, tipo, da onde ele tirou a inspiração, alguma coisa assim, eu não lembro o que que era exatamente, mas isso não vem ao caso. Perguntaram para ele e ele ficou olhando para a pessoa durante uns 20 segundos, olhando para a pessoa e pensando no que ele ia responder. Porque foi uma pergunta levemente provocativa, talvez tendenciosa, e para ele não responder alguma coisa que as emoções falariam mais alto, ele ficou uns 20 segundos olhando para a pessoa, respirou, pensou no que ele ia falar e falou outra coisa que provavelmente ele não falaria de início. Então, assim, eu queria que você entendesse que quando você respira, você dá tempo para o tempo. E você dá tempo para o seu cérebro, você dá tempo para suas emoções e você dá tempo para o seu comportamento de fato. Sentir é uma coisa humana. É impossível de você não sentir nada. Mas agir de forma consciente, aí é inteligência emocional. Você vai sentir as coisas. Isso é de todo ser humano. Mas como você reage a isso, aí que vem a inteligência emocional. E esse é o segundo passo. O terceiro passo para vocês desenvolverem inteligência emocional é desenvolver a famosa, maravilhosa, a incrível palavra que todo mundo tem falado aos montes, que é desenvolva a empatia. Aí você fala, ai, Cláudio, nossa, que raio de palavra é essa, empatia? Ai, Cláudio, o que que é empatia? As pessoas falam assim, Cláudio, eu sei o que é empatia, é me colocar no lugar do outro. Não. Não? Como assim, Cláudio? Não é me colocar no lugar do outro? Não. Sabe por que não é se colocar no lugar do outro? Você nunca vai pensar que o outro pensa, você nunca vai sentir o que o outro sente, você nunca vai experienciar o que o outro está experienciando. Ou seja, empatia nada mais é do que compreender o outro. Não dá para você se colocar no lugar de ninguém. Você se coloca no seu lugar. Você não pode se colocar no meu lugar. Você não sabe o que eu penso, você não sabe o que eu sinto, você não sabe o que eu faço. Então não dá para você se colocar no meu lugar, dá para você compreender. E aí, a empatia, ela tem a ver com escuta, escuta ativa. Ou seja, presta atenção naquilo que a pessoa vai falar.
Ao invés de você querer atropelar e falar para a pessoa, ah, não, deixa disso, faz isso, não, não opina. Empatia não é sobre opinar, não é sobre dar conselho, empatia não é sobre ficar falando aos montes, empatia não é motivar ninguém, empatia é você compreender. Amigo, estou sofrendo. Cara, eu te compreendo. Eu não sei o que você está sentindo, mas saiba que se você precisar de mim, eu tô aqui. Isso é empatia. É você de fato compreender o outro. E além disso, estender a sua mão. Obviamente, se for possível. Então, assim, quando alguém quer falar, escuta, simplesmente escuta. Não fica criando resposta na sua cabeça, somente escuta. Deixa a pessoa botar pra fora, deixa ela falar, deixa ela desabafar, deixa ela esvaziar aquilo que tá dentro dela. E aí, quando ela esvazia e você simplesmente compreende, o que que isso cria? Uma conexão muito mais profunda com a outra pessoa. E aí, quando gera essa profundidade de conexão, você tem muito mais, eh, você tem muito mais conexão com essa pessoa. Você tem muito mais, intimidade com essa pessoa. Ela confia muito mais em você. E isso é maravilhoso. Pensando em profissional, pensando em casal, pensando em família. Deixa a pessoa falar. Deixa ela falar se o dia dela foi bom, se o dia dela foi ruim. Deixa a pessoa falar se ela tá feliz ou se ela tá triste. Deixa ela falar. E saiba compreender, sem sarcasmo. Compreenda. Escute e compreenda. E esse é o terceiro passo para que você desenvolva isso na sua vida. A empatia não é se colocar no lugar do outro. A empatia é compreender o que o outro está sentindo. Beleza? Então, vamos para o quarto passo. E o quarto passo vem muito sobre a comunicação assertiva. Ou seja, a inteligência emocional está muito também aplicada na forma que você se comunica. Então, não é somente sobre as suas atitudes, é como você fala. Às vezes você está querendo falar de um jeito extremamente agressivo, ou às vezes extremamente passivo. Então, eu sempre uso uma técnica que eu gosto muito de utilizar. Isso daqui foi uma técnica que o Daniel Goleman colocou no livro dele chamado Inteligência Emocional, um baita de um livro. Fica a dica para você, que é o seguinte: ao invés de você dizer para a pessoa que ela tá errada, tipo, ó, você tá errado, você falou isso aqui, você tá errado. Não, não é desse jeito. Você vai mudar a sua forma de comunicar. E você vai falar o seguinte: eu me sinto. Como assim, Cláudio, eu me sinto? Ao invés de você falar a pessoa tá errada, você fala, pô, você tá errado. Você vai falar assim, poxa, eu me sinto frustrado quando isso acontece. Eu fico chateado quando esse tipo de situação acontece. Por quê? Isso reduz conflito. Ao invés de você apontar o dedo para a pessoa, você mostra mais sobre você do que sobre a pessoa. E quando você mostra sobre você, a pessoa passa a entender um pouco mais sobre você. E aí, a partir do momento que você deixa de apontar para ela, ela também começa a deixar de apontar para você. E isso começa a ter um sentimento de empatia um com o outro. Comunicar suas emoções de forma clara é um superpoder. De quê? De evitar mal-entendido. Às vezes você tá querendo apontar pra pessoa, falar que a pessoa é burra, ignorante, que ela tá errada, que ela tá fazendo um monte de merda, que ela tá fazendo besteira. Ao invés de você falar isso, fala, cara, pô, eu fico tão chateado quando esse tipo de coisa acontece. Aí a pessoa, mas por quê? Cara, porque às vezes eu falo, eu achei que a minha comunicação ela tava legal pra você entender isso, mas parece que eu acho que eu não consegui fazer com que você me entendesse. Ué, mas como assim, Cláudio? Você não me entendeu, porque as coisas eu pedi pra fazer de outra forma e você tá fazendo de outra. Então, eu preciso entender o que que eu errei, aonde eu errei, para que você consiga me ajudar e para que eu de fato te ajude, para que a gente não erre novamente. Tá vendo de que ao invés de eu apontar o dedo e falar a pessoa tá errada, eu tô falando mais sobre mim, sobre os meus sentimentos, sobre aquilo que eu tô passando, pelo fato da pessoa ter errado? Eu falo pra pessoa que ela tá errada de um jeito carinhoso, de um jeito que ela vai acabar se sentindo mal de ter errado com você. Então você precisa comunicar isso. E o quinto e último passo é refletir e aprender com as suas experiências. E aí,
O que que isso significa? É que a inteligência emocional é um processo contínuo. Você não vai ter inteligência emocional hoje e aí você nunca mais vai precisar ter inteligência emocional porque você zerou o negócio. Ah, não, já era, já tô com inteligência emocional full, tá no talo e agora eu não preciso mais de inteligência emocional. Não, não é uma coisa que você carrega. Não, não existe isso. Você tem que ir sempre evoluindo. Por quê? Porque tem momentos e situações novas que acontecem na sua vida. Hoje você está tranquilo, amanhã você pode ficar bolado e acontecer uma coisa nova na sua vida que você tem que saber lidar com isso. Nem todas as coisas que acontecem na sua vida são coisas normais ou coisas corriqueiras. São coisas que simplesmente acontecem. E você tem que fazer o quê? Ter a ousadia e, além da ousadia, a criatividade de saber lidar com esse tipo de situação. Então, eu falo que é um processo contínuo essa inteligência emocional, por quê? Porque às vezes você lidou com uma situação no passado que talvez hoje seja diferente. Então, é muito importante que você se pergunte: como eu me lido com as emoções hoje? O que que eu posso melhorar amanhã? E eu quero que você olhe para o hoje, para o ontem. Vamos lá. Quero que você olhe para o ontem primeiro. O que que aconteceu no passado que você reagiu de uma forma que você reagiria de outra? Essa é a primeira coisa. Presente. O que você tem feito hoje de reações para que você tenha uma melhor interpretação? E no amanhã, o que que você pode fazer amanhã que te dê muito mais inteligência emocional para que de fato você seja uma pessoa muito mais compreendida consigo e com o outro, beleza? Por que isso? O teu cérebro ele é um músculo, tá? E ele precisa ser treinado diariamente. É uma musculação cerebral. Quanto mais você treina, mais forte você fica. Então, quanto mais você treinar a sua inteligência emocional, mais forte, mais poderoso emocionalmente você fica. Significa que você nunca vai mais precisar treinar de forma alguma, porque como uma academia, se você deixar de ir um mês durante na academia, você vai voltar a ficar murcho de novo. Quanto você está indo durante anos, fazendo musculação, treinando, você está ficando forte, você está ficando com o corpo sarado, está ficando no shape. E aí, quando você deixa de treinar um mês, 2 meses, tudo fica degringolado. Então, quero que você entenda que inteligência emocional é um músculo, assim como os seus braços, suas pernas. Então, tudo é um músculo e precisa ser treinado, beleza? E para a gente poder finalizar, eu quero que você entenda o seguinte: quais são os 5 passos para a gente recapitular? Reconheça suas emoções, é o primeiro. Segundo, gerencie os seus comportamentos, fundamental. Terceiro, desenvolva a empatia, compreenda o outro. Quarto, pratique a comunicação assertiva com as pessoas, diga eu sinto ao invés de apontar o dedo. E o quinto, reflita sobre as suas experiências e o que que você pode fazer melhor hoje para que você tenha uma inteligência emocional muito mais fortificada, beleza? Então, eu quero que você entenda o seguinte: a inteligência emocional não é algo que a gente nasce sabendo. Não vem de berço a inteligência emocional, é uma habilidade que você vai desenvolvendo com prática e com dedicação. Então, cada dia um pouquinho melhor vai fazer com que você alcance a inteligência emocional que você tanto deseja na sua vida. E agora, me conta, qual desses passos você vai começar a fazer hoje? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e eu estou ansioso para entender o que que você mais precisa desenvolver na sua vida de inteligência emocional, beleza? Então, gente, é isso. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha com quem precisa de inteligência emocional, porque olha, eu vou falar um negócio para vocês. A cada dia que eu atendo mais pessoas, eu vejo que a inteligência emocional é uma coisa que está faltando na vida de muita gente. Eu digo que a maioria da população precisa de inteligência emocional e não tem. Então, me conta aí, o que que você achou? Qual atividade que você vai utilizar? E compartilha, obviamente, com quem precisa dessa inteligência emocional, porque é muito importante, beleza? No mais é isso. Muitíssimo obrigado por você estar assistindo esse vídeo até o final. Desejo muito sucesso para você, que você consiga protagonizar a sua vida de fato para você alcançar a plenitude e as realizações que você tanto deseja. Um beijo grande no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.